E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e este é mais um novo quadro aqui do Evangelho em Questão, o quadro Mente de Cristo. Eu não estarei sempre presente aqui no quadro, estou aqui no primeiro porque vamos falar de uma obra que eu gosto bastante, mas a equipe do Mente de Cristo é super qualificada, são pessoas que realmente são tementes a Deus, conhecem da palavra, gostam de saber mais sobre filmes, séries, livros e coisas do tipo, então vocês podem confiar bastante e de vez em quando vocês me quiserem de volta, é só chamar que eu tento aparecer em mais um episódio. O principal responsável por ele é o Clayton Kenan, que vocês já conhecem aqui No Tom das Escrituras, e agora ele vai explicar para vocês a nova ideia que nós estamos com esse projeto e tudo que ele vai oferecer aqui para o canal. Fala galera, eu sou o Clayton Kenan e este, como o Saor disse, é o Mente de Cristo. Nós estamos muito felizes de estar fazendo parte do Evangelho em Questão. E qual que é o propósito do Mente de Cristo? Nós estamos aqui para levantar problemas teológicos e filosóficos de obras de cinema, animes, livros, séries. Então você que assistiu tal filme, tal série, leu tal livro, aqui nós vamos selecionar algumas obras para discutirmos, conversarmos. Vai ser uma conversa leve, uma conversa dinâmica, uma conversa por vezes engraçada, mas cheia de conteúdo bíblico, filosófico, teológico, porque o nosso maior propósito, seja assistindo, lendo ou ouvindo qualquer coisa que seja, é glorificar a Deus. Portanto, nós queremos aprender e tentar ensinar você a consumir entretenimento de forma que glorifique a Deus. E eu sei, você deve estar pensando, mas esse quadro não está muito parecido com o Telvisão? Vocês verão aqui que o Mente de Cristo ele tem um formato diferente. Vocês já veem aqui 4 pessoas, portanto é como se fosse uma mesa redonda. Cada um vai dar a sua opinião, o seu parecer sobre os temas que nós veremos aqui. O Mente de Cristo é conduzido por alguns quadros. E ao assistir os episódios, vocês vão se familiarizar com os quadros, vão poder aí deixar nos comentários qual quadro você prefere, qual quadro você gosta mais, e também suas opiniões, as frases, os temas que você quer que a gente comente aqui. Você vai poder interagir com a gente nos comentários, deixando sempre a sua opinião. O Mente de Cristo ele já iniciou como um projeto da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. A gente tinha uma parceria com a UMP de lá, que é o conjunto de jovens da igreja, e lá a gente já fez 4 episódios, então se você quer ter acesso a esses episódios, acesse o link que está aqui na descrição. Aqui no Evangelho em Questão a gente vai começar mais uma temporada, e hoje a gente vai fazer o primeiro episódio dessa temporada, que é sobre Matrix, o filme que revolucionou aí o cinema, e você com certeza já deve ter visto algum meme, já deve ter visto alguma coisa relacionada a Matrix, porque realmente foi um filme épico, um filme que marcou história. Eu quero perguntar para os meus amigos comentaristas aqui, qual é a experiência que eles tiveram com Matrix? Quero começar com você, Wesley Júnior, me fala aí, cara, primeiramente, né, valeu por estar aqui, seja bem-vindo e fala aí, qual que é a sua experiência com Matrix? Ok, então, muito obrigado aí pela oportunidade de participar, né, novamente, de mais um episódio do Mente de Cristo. E eu queria falar que Matrix, no meu top 10 melhores filmes, ele está à frente do Senhor dos Anéis. Matrix é o meu filme favorito, de longe. Gosto muito de Matrix, muito mesmo. Velho. Por essa eu não esperava, Wesley. Não, mas vai daí. É o meu top 1 disparado. Tanto pela própria qualidade do filme em si, quanto o que ele representa pra mim, né? Eu assisti pela primeira vez quando era criança, e eu não lembro certinho do meu sentimento, porque eu era bem novo mesmo, né? O Matrix, quando ele estreou, eu tinha 5, 6 anos de idade, então não me recordo tão bem. Mas eu sei que quando eu sempre assisto esse filme, ele sempre me traz novos insights sobre filosofia. É por causa desse filme que eu comecei a buscar conhecer mais sobre filosofia. Já assisti inúmeras vezes, inclusive ontem eu assisti novamente. E é um filme assim que realmente tá disparado assim, como o melhor filme que mais impactou a minha vida. E você, Miller, como que foi sua experiência ao assistir Matrix? Quantas vezes você assistiu? Fala um pouco disso aí pra gente. Bem, Clayton, não assisti tantas vezes assim. O primeiro contato que eu tive com o filme foi quando criança, né? Então as referências, desde criança, a gente vê algumas cenas icônicas
E depois de muitos anos também, com as redes sociais, todos os memes envolvendo as cenas do filme. Então, desde criança, a gente já tem essa referência do filme. E aí, alguns meses atrás, eu voltei a assistir. E aí você percebe a carga filosófica que o filme traz, todas as implicações que ele tem na vida das pessoas, nas escolhas que elas fazem naquele universo. Então, é um filme que, particularmente, eu tenho guardado na memória como um filme da infância. E hoje a gente percebe o quão importante ele é para tantas coisas, tanto para o cinema quanto para a cultura. Bom demais. E você, Saor? Quantas vezes você assistiu? Você lembra quantas vezes você assistiu e o que você retém basicamente do filme e tal? Então, assim como os meus colegas, eu também assisti na primeira vez quando eu era criança, eu tinha cerca de 7, 8 anos. E já naquela vez eu gravei algumas coisas, mas sem entender de verdade, porque é um filme bastante filosófico, profundo. E quando eu reassisti, que foi agora, eu creio que eu devo ter reassistido o primeiro em algum outro momento, eu não lembro exatamente como. Mas como eu já conversei com o Wesley aqui em outro momento, eu não sou uma pessoa de ficar reassistindo as coisas, mesmo que eu goste bastante. Contudo, Matrix é sim um filme absurdamente fantástico para mim, é meu filme preferido também, por tudo que ele tem para ensinar. É um filme filosófico, eu gosto de filmes que trabalham filosofia, é um filme muito bem feito em relação à ação, à construção das cenas, à atuação. Tudo isso é muito legal em Matrix e por causa disso eu gosto muito. Já gostava desde as primeiras vezes que assisti e agora quando eu reassisti para vir gravar aqui com vocês e já tendo uma compreensão melhor, tanto teológica como filosófica, eu consegui perceber ainda mais profundidade, semelhante ao que o Wesley falou, mais camadas para observar, coisas mais interessantes para absorver e assim ele só fez melhorar ainda mais na minha visão. Olha, eu ainda estou impactado do Wesley me dizer que Matrix é melhor que Senhor dos Anéis. Cara. Mas eu não esperava isso de você, sinceramente. Eu sei que Matrix revolucionou aí o cenário cinematográfico, mas rapaz, Senhor dos Anéis, mano, é Senhor dos Anéis, cara. Como é que você dá uma O Senhor dos Anéis não é ruim. Senhor dos Anéis não desvia de bala, cara. Não, rapaz, mas... São contextos diferentes. Mas você fala... Não, mas a trilogia pra você, a trilogia Matrix tá à frente da trilogia Senhor dos Anéis? E dependendo da régua com que você for medir, sim. Dependendo, não. Muito Senhor bom. dos Anéis. Muito bom, Wesley. Porque depende, né, Wesley? Depende. Você sabe da referência aí. Depende, às vezes sim, às vezes não. Não, pode crer. Não, eu entendo, mas, rapaz, eu fiquei meio impactado aí. Eu, por exemplo, eu não lembro de ter assistido quando criança, né? Eu não lembro, eu lembro de que um acampamento, acho que foi, eu tinha uns 12, uns 14 anos, aí o vídeo de acampamento, né, o pessoal gosta de impactar nos vídeos de acampamento, né? Eles usaram a cena inicial lá, né, dos númerozinhos e tal, do Matrix lá pro vídeo do acampamento. É isso que eu me lembro de Matrix quando adolescente. Nossa. Eu fui reassistir agora e tive mais contato com Matrix, né? E também, como eu já disse aqui, a gente tem contato com Matrix mesmo não querendo, porque nas redes sociais tem muita coisa de Matrix. Foi realmente um filme que impactou aí a geração e é um marco histórico, né? Não só as redes sociais, como os filmes. Você percebe os outros filmes copiando elementos intencionalmente, né? Os easter eggs relacionados à Matrix. Até mesmo animações infantis, como Shrek tem a animação, tem eventos, né? Cenas que são exatamente como o do filme, para brincar, para conectar. Até efeitos cinematográficos receberam o nome, por exemplo, a câmera Matrix. É muita coisa, cara. É verdade. E além do mais, o filme extrapolou as limitações, digamos assim, da produção cinematográfica e virou até expressão no português, né? Às vezes, quando nós temos um déjà vu ou um déjà vu, depende de como você chama, nós falamos, né? Deu um bug na matriz, exatamente por conta da referência daquela cena que o Neo vê o gato. Então, veja as implicações que esse filme teve na nossa sociedade. É importantíssimo, realmente. Tem muita coisa, né? E realmente o roteiro é bom, os diálogos são bons, as cenas de ação eu também achei bem legal. Enfim, mas vamos pra nossa... Oi? É legal complementar que você falou da cena de ação, que quando eu assisti pela primeira vez, o que me chamou a atenção não foi a filosofia. Foi realmente o pessoal parando bala e pulando pelas paredes. Não, realmente, Wesley, se você com 5, 6 anos tivesse prestado atenção mais na filosofia do que nas cenas de ação, você tinha algum problema. Exatamente. Não, era só o pessoal com roupa preta, óculos bonito. Muito bem, gente, vamos para a nossa primeira frase aqui. É do Morfeu para o Neo e ele diz o seguinte: cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi.
que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Eu queria começar com você, Saur. É possível, por exemplo, a gente conhecer o caminho cristão, né, o caminho da vida cristã, da verdade bíblica, e não andarmos por ele? Eu já estou fazendo essa ponte direta aí com aquilo que a gente está interessado aqui no Mente de Cristo, né, levantarmos problemas teológicos e filosóficos e tal. É possível na vida cristã a gente conhecer o caminho e não trilhar o caminho? Então, essa pergunta ela é muito interessante porque é uma frase que, se você é cristão, quando você a ouve, você já para pensar nessa analogia. Ela é, na verdade, muito mais ampla, certo? E a resposta que eu vou dar para ela serve para os dois âmbitos, tanto o âmbito cristão como o âmbito geral. A resposta é, se você entende conhecer como um mero entendimento, né, de uma proposição, sim, você pode conhecer, não trilhar. Nós temos o caso de vários ateus que conhecem a Bíblia, sabem até mesmo de frases e de versículos memorizados mais do que alguns cristãos e não andam por aquele caminho. Mas quando a gente fala de conhecer no sentido bíblico, né, a palavra conhecer na Bíblia tem uma ideia de relacionamento, não. Se você conhece de maneira verdadeira, é como Jesus disse, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a mensagem cristã de verdade, não só como uma proposição, a gente automaticamente anda por ela, porque é o próprio Cristo que está trabalhando no nosso coração. Agora, Wesley, eu quero fazer a pergunta inversa. Se a gente conhece verdadeiramente o caminho, a gente vai andar por ele. Mas é possível a gente andar pelo caminho sem conhecê-lo? Não, eu acho que não, mas, claro, fazendo com relação com Cristo, né? É muito complicado você dizer que anda com Cristo se você não conhece. É meio ilógico, né? É meio paradoxal. Como você pode se dizer amigo de uma pessoa da qual você não conhece? E eu lembro bastante, né, do Salmo 14, falando sobre esse assunto, que nos primeiros versículos Davi vai dizer sobre o ateu prático, né, aquele israelita que praticamente vive como se Deus não existisse. Ele não pensa nisso, ele não pensa em Deus. E eu acho que é muito parecida essa situação. Se você diz que você anda com Cristo, que você trilha o caminho, mas você não conhece, eu acho que você pode estar sendo no mínimo ingênuo ou inocente nessa sua afirmação. Porque ela simplesmente não faz sentido. Muita gente se apega à religião, se apega ao tradicionalismo, né, Miller? Mas como conciliar, por exemplo, o Wesley citou o Salmo 14, né? O israelita era uma nação escolhida de Deus, ela tinha ali tantos rituais e festas que eram diretamente ligadas às ordenanças do Senhor. Então poderia ter ali muitas pessoas que realmente estavam no piloto automático da religião e do tradicionalismo e dos rituais. Mas como conciliar a teoria que é da Bíblia com a vida prática saudável, né? Uma vida... a gente pode colocar aqui alguns termos mais legais, né? Ortodoxia e ortopraxia, né? Como conciliar essas duas coisas? Bem, Cleiton, no final de todas as contas, eu posso resumir em equilíbrio. Nós não podemos nos apegar a um estudo exaustivo das Sagradas Escrituras sem buscar na pessoa de Deus, que é o autor dessa escritura, um relacionamento. E nós também não podemos rejeitar o estudo da revelação de Deus, que é as Sagradas Escrituras, a fim de se relacionar com Deus que nós não conhecemos onde ele se revela. Então, é um tanto quanto contraditório e não faz sentido, de uma maneira prática, ir por um caminho ou ir por outro caminho. O que eu entendo é que nós vemos na igreja cristã o equilíbrio. E nós vemos na história da igreja inúmeros exemplos de pessoas que buscavam compreender o texto bíblico, de fazer uma boa interpretação, de conhecer as línguas. Então, tudo isso com piedade, tudo isso com devoção a Deus, com oração, com dedicação e serviço à obra de Deus. Então, nisso tudo podemos dizer claramente e com certeza o equilíbrio é o melhor caminho. Muito bom, gente. Que conversa de alto nível aqui, hein? Olha, continue com a gente aí que você vai ver várias frases aqui e em outros quadros você verá temas filosóficos e teológicos que a gente vai discutir aqui. A segunda frase agora é do Neil para o Morfeu e é assim: não acredito em destino, porque não gosto da ideia de não poder controlar minha vida. Miller, a gente tem controle sobre a nossa própria vida? Bem, Cleiton, aí tem uma questão muito importante. Existem duas verdades bíblicas e elas aparentemente são muito diferentes. Uma delas é que Deus é soberano.
de que ele tem o controle de todas as coisas e rege o mundo e cuida dele. E outra é que o homem também é responsável. Essas duas verdades nós poderíamos explicar com uma ilustração que muitos pregadores fazem uso, né? Que é aquela ideia de duas linhas de trem, e essas linhas estão paralelas e elas seguem em direção ao horizonte. Aqui, olhando para os lados, elas não se tocam, mas nós olhamos lá no horizonte e em algum momento parece que elas se tocam. O texto bíblico não nos explica de maneira exaustiva qual é a relação e como se liga a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas nós cremos que existem as duas coisas. Algum dia entenderemos? Creio que sim. Mas até lá nós ficamos com essas duas verdades bíblicas e cremos que elas se relacionam. Não sabemos como, de maneira exaustiva, mas que Deus é soberano e o homem é responsável. É isso aí, o Miller explicou de maneira bem interessante essa questão, porque realmente nós conseguimos entender como uma afirmação, mas entender na prática não dá. De certa forma, no Evangelho nós temos muitas coisas assim, até mesmo a Trindade. Um dia conseguiremos entender melhor. Mas um ponto que eu queria destacar dessa frase do Neil, que me chamou muita atenção na hora, é que ela reverbera o que nós vemos na nossa sociedade hoje em dia, que é: você acredita nisso? Não, eu não gosto. Eles não acreditam em algo ou acreditam em algo de acordo com o seu prazer. Lógico, né? Não por ser lógico, não por ter embasamento, não por fazer sentido, mas pelo prazer. Então, se é bom pra mim, eu acredito. Se não é, eu não acredito. Quantas vezes a gente ouve aquela história, né? Ah, não, eu não acredito nesse Deus porque ele não parece um Deus bom, né? A pessoa julgando Deus a partir da visão dela e ainda dizendo, não, eu não acredito porque não parece ser bom, porque eu não gosto. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas ali filosóficos do filme, que é você olhar para algo e dizer, eu não acredito porque eu não gosto. Mas e se faz sentido? Você pode chorar o quanto for, você pode odiar isso, mas 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Da mesma forma, não é porque você não quer acreditar num Deus que é soberano sobre todas as coisas e que vai julgar todas elas, que você não vai ser julgado por ele no dia do Senhor, no dia do juízo final. Tem um vídeo bem engraçado na internet, né, de uma professora que ela é despedida da escola porque ela corrige o aluno de uma conta básica de matemática e os pais vão lá, ficam absurdados, mas na verdade é aquilo lá. E no final, quando querem pagá-la, né, e acertarem as contas com ela, ela fala, olha, eu acho que não é esse valor aí, eu acho que é bem maior. E realmente, 2 mais 2 é 4, e se o conteúdo, se aquilo faz sentido, não importa se você gosta ou não, é verdade. Wesley, por exemplo, ser cristão, a gente sabe que tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas muita gente pode acusar os cristãos a renunciarem um controle sobre a sua vida. Então eu vou me entregar e eu vou renunciar o controle sobre a minha vida. É isso mesmo ou está errada essa visão? Essa visão, na verdade, ela evidencia uma falha no pensamento da pessoa, né? Ela acaba atacando o espantalho, porque não só fora do âmbito religioso, mas em todos os lugares da sua vida, em todas as esferas que você puder pensar, você não tem essa liberdade. Esse controle que você acredita ter, né, uma pessoa que diz isso, é puramente ilusório. Por exemplo, nas teorias de conhecimento da academia, Dorbert já explicou muito bem a motivação religiosa que existe em praticamente todo tipo de teoria, de pensamento teórico. E isso acaba se refletindo na vida cristã também. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Se você não é escravo de Deus, da sua glória, da sua bondade, você vai ser escravo do pecado. A autonomia de pensamento, a autonomia de ações, ela simplesmente não existe. E, como o Sauer bem disse, não crer nisso, não entender isso, tem muito mais a ver com uma emoção sua de negação em relação a isso, eu não gosto de ser controlado, eu não gosto daquilo, do que realmente um pensamento lógico sobre o assunto. Porque é praticamente consenso de que as ideias autônomas não existem. Se você acredita nisso, eu sinto muito te soltar essa afirmação, mas você é sempre escravo de alguma coisa e você não consegue fugir disso. E a terceira frase é da Trinity para o Neil, e ela diz o seguinte: eu sei porque você está aqui, Neil. Sei o que anda fazendo. Sei porque você mal dorme, porque você vive sozinho e porque noite após noite você se senta no seu computador. Você está o procurando. Eu sei porque eu procurei pela mesma coisa. E quando ele me encontrou, ele me disse que eu não estava procurando por ele. Eu estava procurando uma resposta. Agora eu quero começar com você, Wesley. Cristo e a resposta são coisas diferentes?
Por exemplo, a gente vê o anseio nos homens, né, nos seres humanos, por procurar respostas. Cristo e a resposta são coisas diferentes? Cleiton, eu acredito que não são coisas diferentes. Eu acredito que Cristo e a resposta para essa indagação são a mesma coisa. Claro que no filme, né, diante de toda a mitologia que foi criada, a resposta acaba sendo Matrix, né, a guerra dos humanos com as máquinas e tal. Mas como a gente sabe que a nossa vida não é assim, né, no nosso contexto, na nossa vida hoje, no mundo em que vivemos, criado por Deus, a resposta para os anseios, para aquilo que tira nosso sono, para as nossas preocupações, e não só para coisas relacionadas a nós, mas a resposta para tudo no universo, a resposta é Cristo. A resposta para o que eu procurava naquele momento e a resposta para o que nós procuramos, a sociedade, os homens, anseiam em seu coração, é Cristo e sempre foi Cristo. E Miller, como eu disse, né, o ser humano, ele busca resposta em tudo, né? Ele quer porque quer saber o objetivo de sua vida e tudo mais. Como isso se manifesta na vida, né? Como esta busca se manifesta na vida das pessoas? Porque há várias formas, né? Exatamente, Cleiton. As pessoas buscarão de maneiras diferentes preencher o vazio que cada uma delas tem. Algumas conseguirão preencher com trabalho e elas farão disso um Deus, um ídolo, né? Ela vai deixar de lado Deus na vida dela como a imagem de um ser todo-poderoso que rege todas as coisas e colocará sua confiança no trabalho. Outro exemplo, nos estudos, numa carreira intelectual, talvez numa ideologia política. Então, vejam quantas coisas existem na sociedade moderna nas quais as pessoas colocam a sua esperança. Como assim a esperança? Porque elas acreditam, por exemplo, que um regime ideológico ou um regime político, uma ideologia, será suficiente para redimir os homens. Segundo essa visão, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é produtivo, tudo aquilo que é injusto será tirado do seio da sociedade e somente o que ficará vai ser a justiça, a bondade, a produção, a equidade, a igualdade e tudo isso, quando na verdade nós sabemos que o problema do homem está muito mais interligado com o seu próprio coração. E o único que é realmente eterno é na pessoa e no relacionamento do próprio Deus, Criador de todas as coisas. É verdade, né? Nada pode nos satisfazer. O que você tem para falar aí, Saur, né? Sim, é porque é bem interessante isso que o Miller falou. Antigamente eram deuses feitos à imagem e semelhança do homem. Hoje são ações, atividades, coisas, mas sempre há idolatria. Por quê? Porque o nosso coração ele carece de alguém para nós adorarmos. Foi feito para adorar alguém específico, mas por causa da queda, corrompido, ele sempre busca coisas erradas, né? Naturalmente, sem a regeneração vindo do próprio Senhor para adorar. Mas o que é interessante destacar, como o Miller bem colocou, é que nenhuma dessas coisas satisfaz. Porque, como eu costumo falar, propósito passageiro não é propósito verdadeiro. Pode escolher o propósito mais nobre que vou seja. Vou colocar no meu caminhão essa frase aí. É isso. Olha Status só. do WhatsApp. Tá certo, vamos colocar a frase do vídeo aqui para definir. Olha, é aquela verdade, coisa, boa. você pode pegar o propósito mais excelente, sei lá, ajudar as pessoas, paz mundial. E mesmo que você lute todos os dias para conseguir isso, mesmo que em algum momento você alcance isso, se as coisas são, como na visão naturalista, como na visão ateísta, são coisas passageiras que estão caminhando para um fim, um dia tudo que você fez de bom vai servir para nada. Então, tudo que você faz é nada nessa visão. Ou seja, se seu propósito não é eterno, e só existe um propósito eterno que se sustenta, que é o de glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente, se seu propósito não é esse, ele está caminhando para o nada. E a vida não tem sentido nessa ideia. Nós vemos que Schaeffer ele vai também desenvolver essa ideia de um primeiro abismo que há entre o Criador e a criatura. Porque tudo aquilo que existe não é o próprio Deus. Deus é infinito e ele é totalmente separado da criação. E um segundo é em relação ao homem com a máquina, o vegetal e o animal. Então existe de fato um objetivo de o homem se relacionar com Deus. Então o primeiro abismo é entre a criação e Deus, e um segundo abismo entre o homem e todo o resto da criação. Buscar em coisas mundanas e físicas não nos trará o preenchimento que nós conseguimos somente em Deus, como os meninos já têm dito aí. Satisfação somente em Cristo, então, né? Vamos para a nossa última frase aqui, é do agente Smith para o Neo, e ele diz o seguinte: como você pode ver, nós temos te observado há algum tempo, Sr. Anderson. Parece que você tem vivido duas vidas. Saur, o que seria para o cristão
viver duas vidas? A gente vê Neo tendo então dois nomes, né? Tanto Neo como Thomas Anderson. A gente vê, por exemplo, ele trabalhando numa empresa de software, mas também à noite sendo hacker. E para o cristão, o que seria esta vida dupla? Eu creio que tem uma dupla resposta para essa pergunta também. Porque quando a gente a ouve, nós pensamos, por exemplo, no cristão agente secreto ou no cristão agente duplo, que é infiltrado. Aquele cara que acha que ele pode ser uma coisa na igreja, no dia a dia, no trabalho, no estudo, na vida do relacionamento, ele é outra coisa. Então ele acaba vivendo duas vidas, porque no dia a dia ele faz algo que parece não ter nenhuma conexão com a vida de busca a Deus que ele tenta fazer no domingo, no dia que ele vai cultuar o Senhor. Então existe essa visão bem equivocada. Existe uma outra visão que ela é mais próxima da realidade na vida do cristão, que é, sim, existem dois paralelos, existe a vida debaixo do sol e existe a vida com Deus. Contudo, ainda que meu trabalho e minha vida de adoração, elas não sejam a mesma coisa, se eu sou um cristão, eu tenho que entender que eu sou cristão a todo momento. E que tudo que eu faço, incluindo até mesmo comer, ou beber, ou fazer um exercício, meu trabalho, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Ou seja, a ideia de viver uma vida dupla na vida do cristão é somente se você é um cristão inconsistente. Porque se você entende o Evangelho, a sua vida ela é plena em serviço a Deus, seja lá onde você estiver. Tudo que você faz para glorificar a Deus. Ainda que você saiba que o que você faz aqui é algo que só tem valor porque existe uma realidade acima. Então, nesse sentido, duas vidas, mas que estão conectadas. Bem, Sauer, exatamente nessa linha aí, nós temos aquela frase muito conhecida do Kuyper, que ele vai dizer que não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Schaeffer vai ainda desenvolver essa ideia e vai mostrar sobre os domínios da existência e vai dizer que Deus é soberano sobre todos eles. E, de fato, nós temos que crer e entender que a nossa vida, de maneira completa, é para a glória de Deus. Não tem essa de vida dupla, então, não. Tudo que você faz, tudo que você quer fazer, tudo que você pensa, tudo que você fala, deve glorificar a Deus. Então, se você vai trabalhar, se você vai ouvir alguma coisa, se você vai ler, você vai assistir, não tem essa vida dupla, não tem algo na sua vida que Deus ele não deve ser glorificado. Pelo contrário, em tudo Deus deve ser glorificado, é por isso que a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai pensar, com aquilo que a gente vai consumir. Pense e a melhor nisso, forma... reflita sobre isso. E a melhor forma de conseguir acertar nisso é ter uma mente de Cristo, não é não? Oh, aí sim, hein? É isso aí, é o intuito do programa aqui mesmo, do quadro, Mente de Cristo, pense com a mente de Cristo. E nós podemos pensar com a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo colocou lá, porque nós fomos regenerados, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. De outra forma, não seria possível. Mas uma vez regenerados, uma vez salvos por Deus, nós temos a mente de Cristo, podemos pensar e ter desejos para Deus. E se você assistiu Matrix e tem alguma frase icônica para você, deixe aí nos comentários e fala se ela é de Deus ou se ela é do diabo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte do quadro Mente de Cristo. Nós ainda temos outras ainda sobre Matrix pela frente. Então fique ligado para não perder semana que vem. Agora, se você gostou, deixa aí nos comentários, nos dê o like. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!